Olá, hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022 e temos hoje mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje, eu e o Ulisses estamos recebendo aqui o nosso colega, amigo Hélder Queiroz Pinto, para falar do... Óbvio, para quem já ouviu o Hélder outras vezes aqui no nosso podcast, o tema é o tema do momento, né? Porque a questão do petróleo, dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, é uma questão que está no olho do furacão, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, né? O preço do petróleo bruto, né? No ano passado, lá ao longo do ano passado, subiu 50%, e esse ano até agora, mais outros 50%, já dá 125% de aumento acumulado, né? E isso aí, e as pressões altistas relacionadas, pelo menos relacionadas à oferta, até agora, ao que parece, não dão sinais de ceder tão cedo, né? Então, temos um problema, que é um problema mundial. O problema é que as consequências aparecem dentro dos espaços nacionais, né? E aí, no curto prazo, existe esse clamor por soluções. Aqui no Brasil, após algumas altas, ou várias altas de preços dos combustíveis, tem havido uma grande reação, um grande debate, principalmente nos meios políticos, né? Então, com diversos tipos de propostas que são mais no plano fiscal, né? Tipo, como a mais recente de redução colocação de um teto do ICMS para 17%, propostas de mexer na política de preços da Petrobras, enfim, propostas as mais diversas, propostas de constituição de fundos de estabilização do preço. E, então, tudo isso a gente, na medida do possível, gostaria de conversar aqui com o Hélder, e, sobretudo, um problema crucial aqui, que bastante explosivo, sem aqui nenhuma trocadilho, que é o problema do diesel, né? Tem se falado do risco de um desabastecimento do diesel, que é o que move, né, os transportes nacionais. Então, isso aí é uma questão crucial. Bom, os problemas são muitos. O Hélder, assunto que não falta. A gente vai fazer uma conversa aqui livre, né? Eu e o Lixa com você, mas claro que, no caso, eu gostaria que você pegasse aí o ponto que você considera assim, melhor aí como ponto de partida ou mais relevante para você explorar aqui um pouquinho com a gente. Obrigado, Francisco Eduardo. Prazer estar aqui com você, com Lixa, colegas e amigos. Mais uma vez, minha carteirinha de sócio do Grupo de Conjuntura continua válida, então estou apto hoje. O tema, como você falou, tem múltiplas portas de entrada, né? Então, dada a relevância, usando sua expressão, é o olho do furacão, não só aqui, como no mundo todo. Acho que melhor é começar indo pela evolução da cadeia produtiva do petróleo, pelo preço do petróleo no mercado internacional. Primeiro aspecto é recordar, para quem estiver nos ouvindo, que o traço marcante do comportamento do preço do petróleo é ser volátil, né? A volatilidade, você pega nos períodos mais longos, é o traço marcante. Eu lembro que há 2 anos atrás, estamos em final de maio de 2022, em maio de 2020, o preço estava $25 o barril, né? Hoje, né, chegou a bater 122, né? Então, evidentemente, a gente vai assistir ainda, né, flutuações com relação a esse preço. No momento, o preço está muito alto pela pressão que existe, né, no campo geopolítico da relação da Rússia, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas em função das relações comerciais
que ficam em jogo. A Rússia é um produtor de petróleo também muito relevante, e o preço chegou a esse patamar agora, né? Dadas as condições que temos hoje, em 31 de maio, né, no plano internacional, é muito difícil estabelecer qualquer aposta com relação a para onde vai esse preço, né? De modo que, vindo agora, né, para o plano das preocupações, né, ainda falando na escala internacional, a gente está vivendo um choque de energia, né, de preços de energia também sem precedentes, né? A Alemanha está tendo uma inflação tão alta agora quanto a inflação registrada após o primeiro choque do petróleo, Estados Unidos com uma inflação também muito alta, né? De modo que esse é um problema internacional associado à volatilidade dos preços. E aí, né, diferentes países vão tentar, né, algumas soluções de amortecimento desse processo de transmissão dos preços ao longo da cadeia até chegar no consumidor final. As nossas tentativas, para mim, são da pior qualidade possível, né? Porque elas têm a combinação infeliz de estarem revestidas de improviso e incompetência, né? Basicamente, primeiro, parece que se ignora esse traço marcante da flutuação. Depois, algumas já poderiam ter sido tentadas, né, e pensadas e desenhadas para esse período. E o que se nota hoje é a incapacidade da gente minimamente ter arquitetado, né? Por exemplo, quando se fala do fundo, pode ser uma boa ideia, mas um fundo não se coloca em prática do dia para a noite. Você tem que criar as condições de governança do fundo, a gestão, as regras de aplicação, momentos que vai utilizar, transparência associada a isso. Então, não é uma brincadeira constituir um fundo de estabilização, e não se faz isso no curto prazo. As medidas de cunho fiscal, acho que, na minha opinião, vão colocar abertamente um enorme conflito entre os Estados e a União, principalmente aqueles que perdem. No caso, a gente sabe que o ICMS, que é cobrado pelos Estados, é uma fonte de arrecadação super importante, não tem nenhum Estado nadando de braçada, né? Então, isso representaria uma perda de arrecadação, e tudo isso combinado com um caldo político eleitoral, né, para daqui a 5 meses. Né? Então, a gente... 4 meses agora, né? Já estamos praticamente em junho. Então, as medidas que estão sendo tomadas, elas se forem em frente, né, elas, primeiro, acho que vão acabar mordendo muito o Tesouro, num momento ainda muito difícil de situação fiscal do país. E, segundo, elas podem até se tornar pouco efetivas caso as tensões se acelerem e caso o preço venha ainda flutuar um pouco mais para cima, né? Então, na verdade, quando a gente discute essas possibilidades, a minha preocupação é sempre tentar verificar onde é o problema. E o problema é sempre no preço na ponta, né? O preço ao consumidor. Então, é possível você desenhar uma política pública para o GLP com público-alvo, que necessitaria de subsídio, etc. Isso é legítimo. Você pode usar recursos que vêm dos royalties, que vêm dos lucros da Petrobras, etc., mas com regras bem definidas, né? Fundos de estabilização com relação à flutuação do diesel, dado o nosso modal rodoviário, isso também tem possibilidade, mas, de novo, não se faz nada disso no improviso. E aí, nesse ponto, já que eu falei do diesel, eu acho que hoje é a grande preocupação, de novo, tanto internacional e nacional, né? Internacional, porque a Rússia exporta 25% do diesel no mercado internacional,
Então, isso vai levar caso a China vai passar a ser um parceiro progressivamente cada vez mais privilegiado do destino dessas exportações, se as sanções chegarem até o diesel dos países da Europa, vai ter que ter alguma recomposição, os países da Europa vão ter que buscar outros fornecedores, num contexto no qual a capacidade de refino na Europa é menor do que a de 10 anos atrás, porque muitas refinarias fecharam. Então, hoje, a flutuação do preço do diesel no mercado internacional está sendo ainda maior do que a do petróleo. E isso é um problema para nós também. Né? Por que é um problema para nós? Porque o Brasil importa cerca de 25% do diesel necessário para a demanda. Né? Seria até mais se a gente não tivesse o biodiesel para misturar em cada litro de diesel. Né? E aí a gente tem todo o tema, né, complexo da formação dos preços da Petrobras, que ainda é dominante, com a ofertante dominante de derivados, mas a gente, nos últimos meses, nos últimos anos, 2 anos, a gente vinha contando com a participação de empresas importadoras de combustíveis. Né? Essas empresas dependem de um critério de preços, né, que siga minimamente, aí a gente pode discutir até se a periodicidade é adequada ou não, mas você tem que estar alinhado, né, com a flutuação no mercado internacional. Porque, ainda mais num contexto como esse, que o diesel está subindo muito, um importador independente ele vai ter receio de trazer cargas de diesel para cá, se, ao internalizar o preço no mercado brasileiro, ele tiver que vender cada litro com prejuízo, ele não fará. Né? Então, isso vai rebater de novo num problema que a gente espera que não venha acontecer, né, de escassez do combustível, ou então vai se pedir para que a Petrobras compulsoriamente faça isso e faça, de novo, né, na base do improviso e tendo perdas que seriam indesejáveis também. Então, assim, eu sou relativamente pessimista com relação à superação desses entraves nos próximos meses, porque eu acho que a gente vai estar muito contaminado pelo debate da campanha eleitoral, e isso não é nada bom para um tema que precisa ser estudado com uma perspectiva de oferecer respostas estruturais para essas questões, né? A dependência do diesel, a questão da transmissão dos preços ao longo da cadeia dos mercados dos diferentes combustíveis, tudo isso tem que ser objeto de estudo, tem que estar na mesa da presidência da República no primeiro dia da próxima administração, porque são questões que são cruciais para a economia brasileira. O Helder, só sobre essa coisa do diesel especificamente, né? Pelo que você está falando aí, eu concluo aqui que ou se dá algum tipo de subsídio, que aí teria que incluir as importações do setor privado, ou aumenta-se o preço, e se nenhuma das duas coisas acontecerem, se houver uma repressão sobre os preços e não houver subsídio, vai acabar faltando, é isso? Ou tem outro caminho? Não, você pontuou muito bem, e essa hoje é a preocupação, por exemplo, da ANP, da EPE, do Ministério de Minas e Energia, estão debruçados sobre esse tema. A ANP, eu falo um pouco pela experiência própria, uma das atribuições da diretoria da ANP é zelar pela segurança do abastecimento de combustível. Então, alguma medida vai ter que ser desenhada de formação de estoques, etc., de maneira a tentar minimamente evitar um problema que seria tão catastrófico ou mais, né, do que o racionamento de eletricidade que a gente teve em 2001. Né? Então, com repercussões sobre o ritmo de retomada do crescimento econômico,
evidentes, né, sobre repercussões sobre a inflação, então, e uma desorganização, né, na cadeia de produção e transporte de cargas, dada a predominância do diesel no nosso modal rodoviário, um impacto tremendo na produção agrícola, que depende bastante do diesel. Então, realmente, hoje, tenho até conhecimento de que esse é o problema sobre o qual está debruçado, né? Estão debruçadas as autoridades, porque é um risco que não ficou tão longe. Ele realmente pode acontecer, mas deve ser evitado e deve-se tentar desenhar uma solução para evitar um problema de Pedro, o racionamento. que a gente escuta falar muito é que os problemas da falta de diesel podem acontecer de forma pontual, porque, claro, a Petrobras produz 75% do diesel, mas temos que importar 25%, então, se a gente não conseguir importar, porque o preço doméstico fica abaixo do preço internacional, devemos ter uma escassez que pode provocar alguns dos gargalos, tá? E aí o mercado estava pensando que isso poderia ser agora, no mês de setembro, outubro, não? Ou seja, um pouco, que é um momento também em que a safra agrícola, não, começa a dar a colheita e o transporte da safra, não? Então, temos nos próximos meses que esse problema, não? Enfrentar esse problema. Não, com certeza. É difícil precisar em que momento isso poderia acontecer. O que se deve zelar é para que ele não aconteça, né? Mas é fato que vai depender, né, desse período que você mencionou, setembro, também é um período de retomada das atividades econômicas no hemisfério norte, depois das férias, etc. Então, vai depender de como vai se comportar o preço do petróleo no mercado internacional. Mas, enfim, passou a ser um cenário, de novo, quero repetir para não ser, apesar de estar pessimista, ainda não estou no ponto de ser alarmista, né? Porque acho que sempre soluções inteligentes podem vir a aparecer. Mas a gente tem que reconhecer que essa discussão sobre falta de diesel ela não estava colocada uns meses atrás, e ela hoje está na mesa, né? Então, aí tem que se zelar, de novo, repetindo, né, pela criação de condições que evitem isso, porque realmente seria um problema muito ruim para a economia brasileira. Helder, você voltando ao falou... Voltando ao cenário internacional, Éder, a gente tem, às vezes a gente vê que tem uma redução, sei lá, quando a gente faz analisa um pouco a perspectiva do cenário internacional, a gente discute muito mais questões para o lado da demanda de petróleo e derivados. Mas a gente gostaria de te perguntar sobre problemas ou gargalos pelo lado da oferta, não? Especialmente duas questões. Uma é a questão do refino na Europa, como que você percebe isso, e outro o problema da produção ou da expansão da produção americana de petróleo, não? Então, esse problema de refino na Europa e produção americana. A capacidade de refino no mundo, né, ela só tem crescido em alguns países do Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, Emirados, na Índia, né, basicamente. Então, se você olhar o dado mundial, você vai até registrar um crescimento da capacidade de refino, mas ele é muito localizado, né? Na Europa, como eu falei, a capacidade de refino ela decresceu, né? E agora vai se começar a se pensar por exemplo, em reabertura de refinaria, retrofit, etc. E tal. Por quê? Porque o tema da segurança do abastecimento, né, passou a ser ainda mais importante. Porque uma coisa é você depender de importações, mas sem uma geopolítica hostil, você não importa. Para a Europa, isso
não era um problema e, do ponto de vista da da racionalidade econômica, podia fazer sentido para as empresas fecharem aquelas unidades que já eram antigas, pouco eficientes e, como a gente sabe, as margens do refino nunca são muito atrativas, fazia sentido fechar. Mas agora eu acho que pode vir a ter uma política que é uma política de difícil implementação, porque depende das empresas, mas, ao mesmo tempo, ela se conflita um pouco com as decisões em matéria de transição energética, né? Como incentivar mais combustíveis fósseis no contexto de transição. Então, tem aí um tema interessante. Sobre o outro tema, os Estados Unidos continuam, depois do salto espetacular em matéria de crescimento da produção que ocorreu ali entre 2008 e 2018, onde eles colocaram em operação uma produção equivalente a 2 Brasis, né? Cerca de 6 milhões de barris dia, é algo extraordinário. Então, esse crescimento chegou num ponto bem elevado, né? A elasticidade da oferta, até de curto prazo, nesse mercado, passou a ser alta, então, até pela própria característica, né, do óleo e gás não convencional, então isso aconteceu. E, neste momento, né, a gente está aguardando para ver até que ponto novos investimentos vão ser feitos. Porque, de novo, se a gente acredita na elasticidade da oferta, né, e se lembrar, como eu falei aqui, que há 2 anos atrás o preço ficou muito baixo, então isso impactou uma série de pequenos e médios produtores, isso levou a uma reconfiguração patrimonial, né, na produção de petróleo dos Estados Unidos, e acho que existe espaço ainda, acho que esse ano vai fechar um ano com um crescimento positivo, mas menor do que aquele registrado, né, nessa década de crescimento fortíssimo que levou, portanto, como eu falei, a 2 Brasis de incremento da produção. Helder, para fechar aqui a nossa conversa, uma última pergunta sobre o que fazer, né? Você falou muito do improviso, do nosso improviso, incompetência em matéria, que eu acho nosso realmente... não, Dudu, nosso não, do governo. Nosso Brasil. Nosso como país. Eu não usei o nosso. Eu sou uma Nós somos partinha do Brasil. Não do Helder, nem do... Não sei. Nós como... Toque de humor. Como Brasil, né? Isso me lembrou a história da goteira no telhado, né, que as pessoas lembram na hora que está chovendo, né? Mas aí não dá para subir no telhado, porque escorrega, quebra a telha, etc, etc. E aí, quando acaba a chuva, o sol está raiando, ninguém mais se lembra da goteira e não faz nada, né? Até a próxima chuva. Então, o que eu queria te perguntar, usando essa metáfora aí, é o seguinte: o que eu entendi que você estava sugerindo é que, olha, no momento, já não consertando o telhado quando estava sol, então agora vamos botar o balde ali e conviver com a goteira até passar esse temporal. E depois, quando vier o momento sol, o momento em que a gente pode consertar o telhado, quem são os atores? Quem pode formular e viabilizar politicamente essas políticas que nos deixem mais prevenidos quando um futuro aumento do preço, depois de melhorar agora, quando um futuro aumento de preço do petróleo ou qualquer coisa assim vier? Do ponto de vista do desenho institucional, isso é muito claro. É o MME, é a ANP, o IEPE apoiando com a inteligência setorial. Claro que existe uma conversa, um diálogo que tem que ser feito com o Ministério da Economia. O que aconteceu nos últimos anos, né, é que, progressivamente, o Ministério de Minas e Energia foi sendo, primeiro, capturado pela agenda do Ministério da Economia, e agora simplesmente se fundiu, né? Porque tanto o ministro quanto o indicado à presidência da Petrobras vieram diretamente da indicação do Ministério da Economia.
E, assim, muito sinceramente, acho que as especificidades do setor de energia não foram, desde o início desse governo, compreendidas pelo Ministério da Economia. Né? Então, existem peculiaridades desse setor, algumas delas nós falamos aqui, que elas me parecem mal compreendidas. Né? Por isso, quando eu falei em competência, que eu estou falando nisso. Eu acho que até hoje me espanta um pouco um conjunto de declarações oficiais, né, que denotam uma falta de entendimento do setor em nome de uma agenda de que tem que privatizar, etc. E tal. E eu não quero nem entrar aqui, isso pode ser tema para outra ocasião, mas a resposta é: eu não posso controlar a Petrobras, etc. Então, tudo isso são desculpas, hoje desculpas mais que esfarrapadas, né, para contornar um pouco a temperatura, né, política por conta da campanha eleitoral. Então, neste momento, né, eu não vejo, se tivesse uma solução, algum mestre de obras bem equipado, com a capacidade de subir no telhado e fazer os concertos, né, eu aplaudiria, mas até agora eu não vi, né, nas esferas que deveriam ter essa competência, né, uma vontade e um desenho e uma compreensão de que está tendo um temporal e não é simplesmente a água vindo do vizinho que está lavando o carro. Né? Então, é fundamental reconhecer que a gente está num contexto muito difícil, né, e que soluções de improviso vão custar caro demais para o país. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter como mensagem principal. E o reconhecimento, que, infelizmente, esse é um problema também mundial. Né? Portanto, né, a transmissão ao longo da cadeia produtiva do petróleo dos preços tem levado a inflações mais altas, né, em vários países do mundo. Né? Alguns já tinham alguns dispositivos, etc., mas, no momento, as questões que estão na mesa, para mim, acho que elas provocam e deixam lá para quando o sol vier, né, um custo muito mais caro de conserto, né, do que a gente está imaginando que possa magicamente solucionar nesse momento. Ok, obrigado, Helder. O Grupo de Conjuntura agradece aqui a sua presença. Discutindo, debatendo esse tema que é o tema do momento, né? E então, terminamos por aqui o nosso podcast. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.